Oi, gente. Vamos resolver essa lista de exercícios de ondulatória. Número 1. Em relação às ondas e aos fenômenos ondulatórios, assinale as proposições corretas. Primeira. A variação da frequência das ondas percebidas por um observador, devido ao movimento relativo entre este e a fonte geradora das ondas, é explicada pelo efeito Doppler. Essa está correta, né? O efeito Doppler é justamente isso que ele está falando aí, que é a percepção diferente da frequência da onda devido ao movimento entre quem está gerando a onda e quem está observando. Então, por exemplo, imagina que a gente está observando uma ambulância com a sirene ligada se aproximando da gente. A gente vai perceber o som dessa ambulância mais alto, mais agudo, né? Agora, se a ambulância estiver se afastando da gente, a gente percebe o som dessa sirene mais grave. Então, essas diferenças de percepção de frequência, né, porque o som ser mais agudo ou mais grave tem a ver com a frequência da onda, essa diferença de percepção se dá pelo movimento entre a fonte geradora da onda e o observador. Então, essa está correta. A segunda diz que a velocidade de uma onda em um determinado meio é de 120 metros por segundo para uma frequência de 60 Hz. Dobrando a frequência, a velocidade da onda neste meio também dobra. Essa não está correta, porque a velocidade da onda no meio, ela depende do meio. E a gente sabe que a gente pode calcular a velocidade multiplicando o comprimento de onda, que é o lambda, vezes a frequência. Então, se eu dobro a frequência da onda, como ele não mudou de meio, o que vai acontecer é que o comprimento da onda vai cair pela metade. Imagina uma torneira gotejando, né, gotinhas de água num balde com água. Então, cada gotinha que cair nesse balde vai criar um pulso de onda ali. A frequência da onda vai ser definida lá pela torneira, né? Quantas gotinhas estão caindo a cada segundo. E o comprimento de onda vai ser a distância entre essas gotinhas. Eu aumentar a quantidade de gotinhas, ou diminuir a quantidade de gotinhas, não vai mudar a velocidade com que a onda vai se propagar nesse balde. A única coisa que vai mudar é a distância entre os pulsos da onda. Então, mudar a frequência leva a uma mudança no comprimento de onda e não na velocidade, especificamente nesse caso, né? Agora a terceira. Uma onda que se propaga em determinado meio terá uma velocidade que depende deste meio e uma frequência definida pela fonte de onda. Essa está correta, porque realmente a velocidade da onda depende deste meio e a frequência depende da fonte da onda, como a gente falou no item anterior. Quem vai definir a velocidade, por exemplo, das gotinhas caindo lá no balde de água é a própria água, é o meio em que essa onda está se propagando. Agora, a frequência da onda, a quantidade de gotinhas que caem por segundo, a quantidade de pulsos que você vai ter naquela água a cada segundo, quem vai definir vai ser a torneira, que é quem está gerando, né? Ou no caso, quem vai definir são as gotinhas de água caindo, né? Que estão gerando essa onda. Então, é a fonte de onda que define a frequência. Dois instrumentos musicais emitindo a mesma nota musical são diferenciados um do outro pela altura do som, né? Não é pela altura, porque a altura tem a ver com a frequência do som, se o som é mais grave ou é mais agudo. Tá? Não confunda a altura com a intensidade do som, o volume. A altura, quando a gente fala de altura do som, a gente está falando da frequência. Mas nesse caso não é nem um nem outro, né? Se eles estão emitindo a mesma nota musical, eles estão emitindo sons de mesma altura, de mesma frequência. O que a gente vai ter, né, o que vai diferenciar um instrumento do outro é o timbre. O timbre tem a ver com o formato da onda sonora. Então, instrumentos diferentes criam ondas com formato diferente. E a última, a refração é caracterizada pela mudança de direção de propagação da onda ao mudar de meio. Essa está errada porque a refração ela pode ocasionar uma mudança de direção, mas nem sempre isso vai acontecer. Tá? Essa mudança de direção só acontece quando a onda, ao mudar de meio, né, ela não incide perpendicularmente à fronteira entre os meios. Então, por exemplo, quando a gente olha uma piscina, né, o fundo da piscina,
o que a gente vê é que o fundo aparenta estar mais próximo da gente, porque a luz que sai do fundo, para chegar no nosso olho, ela sofre um desvio, ela sofre um desvio, né, no ângulo aí em relação ao normal, devido à mudança de velocidade. Sempre que tem refração, vai ter mudança de velocidade. Agora, se essa onda ela passar perpendicularmente à fronteira entre os meios, ela não vai mudar de direção. Vamos só relembrar aqui, ó. A gente calcula essa mudança de direção fazendo a lei de Snell. Seno N1, seno de θ1 é igual a N2, seno de θ2. A gente usa isso aqui para calcular a mudança de direção aqui, né, pelos ângulos na refração, né? Vamos supor que aqui embaixo é o θ1, aqui em cima é o θ2. Só que se o ângulo for de 90 graus, né, seno de 90 dá zero. Então, para dar zero do outro lado, o outro ângulo também tem que ser 90, né? Então, matematicamente, essa fórmula mostra para a gente que quando o ângulo é de 90 graus, não tem desvio. Mas a gente já sabe que na refração, para ter desvio, né, a luz ela tem que estar com algum ângulo diferente de 90 graus. Então, essa também está errada. Vamos para a próxima. As ondas são formas de transferência de energia de uma região para outra. Existem ondas mecânicas, que precisam de meios materiais para se propagarem, e ondas eletromagnéticas, que podem se propagar tanto no vácuo como em alguns meios materiais. Sobre ondas, podemos afirmar corretamente que... Então, vamos analisar as opções. Primeiro, a energia transferida por uma onda eletromagnética é diretamente proporcional à frequência dessa onda. Essa está correta, porque realmente, quanto maior for a frequência da onda eletromagnética, mais energia ela transfere. Tanto que as ondas que têm maior frequência, que são os raios X e os raios gama, eles transmitem tanta energia que eles conseguem, inclusive, arrancar elétrons de um átomo, conseguem ionizar um átomo, coisa que as outras ondas de frequência menor não conseguem, né? Por isso que a gente chama essas ondas de radiação ionizante. Então, quanto mais quanto maior for a frequência da onda, mais energia ela consegue transferir. Mas, mesmo assim, vamos analisar as outras opções para entender por que elas estão erradas. B. O som é uma espécie de onda eletromagnética. Já está errado aí, né? Porque o som é uma onda mecânica. Né? Ele fala, e por isso pode ser transmitido de uma antena a outra. Não é o som que dá o sinal de TV, o sinal de rádio. É o que a gente chama de onda de rádio, que é uma onda eletromagnética. O som é uma onda mecânica, né? Que é produzido, que pode ser produzido a partir do sinal emitido pelas ondas de rádio. Mas quando o sinal que você recebe, por exemplo, no rádio, não é o som em si, né? É uma onda eletromagnética que vai ser transformada lá no rádio para uma onda sonora. C. A luz visível é uma onda mecânica, também já está errado aí, né? Porque a luz é uma onda eletromagnética que somente se propaga de forma transversal. A luz é uma onda eletromagnética e toda onda eletromagnética é transversal. D. Existem ondas eletromagnéticas que são visíveis aos olhos humanos, como o ultravioleta, o infravermelho e as microondas. Não. Até aqui estava certo, né? Existem ondas eletromagnéticas que são visíveis aos olhos humanos, mas nenhuma dessas aqui são visíveis, né? As luzes que a gente chama de luz visível são as cores que vão do vermelho ao violeta, né? As frequências abaixo do vermelho que a gente não enxerga, a gente chama de infravermelho, e as que estão acima da cor violeta, a gente chama de ultravioleta. As microondas ainda são frequências abaixo do infravermelho e a gente também não consegue enxergar. E o infrassom é uma onda eletromagnética com frequência abaixo do audível. Está errado aqui, né? Que o infrassom ele é uma onda mecânica. Ele é um som, né? É um som abaixo da frequência audível pelo ser humano, né? Então, seria correto se trocasse aqui por onda mecânica. Mas, então, nesse caso, ela está errada.
Quando se considera a extrema velocidade com que a luz se espalha por todos os lados e que, quando vem de diferentes lugares, mesmo totalmente opostos, os raios luminosos se atravessam uns aos outros sem se atrapalharem, compreende-se que, quando vemos um objeto luminoso, isso não poderia ocorrer pelo transporte de uma matéria que venha do objeto até nós, como uma flecha ou bala que atravessa o ar, pois certamente isso repugna bastante a essas duas propriedades da luz, principalmente a última. O texto contesta que concepção acerca do comportamento da luz. Então, o que o texto está falando é que, por exemplo, uma das propriedades da luz é que se você tem dois feixes de luz que se cruzam, um não interfere na trajetória do outro. Então, se eu pegar, por exemplo, dois raios laser e fizer os dois se cruzarem, eles vão continuar se propagando como se não tivesse nenhum cruzamento de nada, né? Porque a trajetória de um raio laser não vai interferir na trajetória do outro. Isso poderia acontecer se a gente imaginasse a luz como sendo puramente formada por partículas. Que aí, no caso, se elas se cruzassem, poderia haver uma colisão entre essas partículas e elas acabarem se desviando. Então, essa ideia foi usada aí por esse cientista, que é o Christian Huygens, no qual, que escreveu esse texto aí, para defender a teoria ondulatória da luz, em que a luz se comporta como onda e a onda ela propaga energia sem propagar matéria. Então, esse texto está contestando a teoria corpuscular da luz, que era defendida por Newton, que considerava a luz como sendo um feixe de partículas, que aí, no caso, o entendimento de partícula para aquela época não explicaria esse não desvio da luz quando eles se cruzam. Então, esse texto ele contesta essa concepção que está na letra C, que é o modelo corpuscular defendido por Newton, que descreve a luz como um feixe de partículas. Hoje, a nossa visão da luz é que ela tem um comportamento dual. Isso quer dizer que ela pode se comportar tanto como onda quanto como partícula. Tudo vai depender da forma como a gente observa a luz. Então, tem certos fenômenos que a gente explica considerando a luz como partícula. Por exemplo, o efeito fotoelétrico, que foi descrito pelo Einstein, como partículas de luz incidindo lá nas placas metálicas e arrancando elétrons dessas placas. E aí, nesse caso, para explicar como a luz arrancava esses elétrons, ele considerou que a luz ela tem esse comportamento corpuscular, que seriam os fótons, que incidiriam nessas partículas, nesses elétrons, e dariam energia suficiente para eles poderem serem ejetados do átomo. Já outros fenômenos, por exemplo, a interferência, a difração, são explicados utilizando a teoria ondulatória. Então, hoje a gente considera que a onda tem que a luz, as ondas eletromagnéticas em geral, elas têm esse comportamento dual, uma dualidade onda-partícula. Um professor percebeu que seu apontador a laser de luz monocromática estava com um brilho pouco intenso. Ele trocou as baterias do apontador e notou que a intensidade luminosa aumentou sem que a cor do laser se alterasse. Sabe-se que a luz é uma onda eletromagnética e apresenta propriedades como amplitude, comprimento de onda, fase, frequência e velocidade. Dentre essas propriedades, qual que está associada ao aumento do brilho do laser? Bom, quando ele fala que o laser ele não altera a cor, ele está dizendo que ele não está alterando a sua frequência, O brilho ele está associado à intensidade da luz, no caso, ela está associada à amplitude da onda. Você pode ter ondas de mesma frequência. Então, vamos tentar desenhar aqui um esboço. Você pode ter ondas de mesma frequência
que se estão se propagando no mesmo meio, elas vão ter a mesma velocidade e, por consequência, mesmo comprimento de onda, mas elas terem amplitudes diferentes, né? A amplitude seria a altura da onda em relação aí ao eixo principal aí que corta essa onda. Então, essa amplitude que indica essa característica da intensidade da onda, no caso aí da luz, né? Então, a resposta correta é a letra A. Ao sintonizar uma estação de rádio AM, o ouvinte está selecionando apenas uma dentre as inúmeras ondas que chegam à antena receptora do aparelho. Essa seleção acontece em razão da ressonância do circuito receptor com a onda que se propaga. O fenômeno físico abordado no texto é dependente de qual característica da onda. A ressonância está associada à frequência da onda. Um exemplo muito característico é a gente imaginar que a gente está empurrando uma criança no balanço. Para a gente poder fazer essa criança ir cada vez mais alto, a oscilação do nosso braço, que está empurrando, né, a criança, ela tem que estar em ressonância com a oscilação do balanço. Então, para isso, a gente tem que oscilar o nosso braço numa frequência semelhante à frequência de oscilação do balanço, né? Então, por exemplo, o balanço vai e volta. Aí o nosso braço vai e volta, no mesmo tempo, né, que o balanço vai e volta, para a gente poder entrar em ressonância e fazer a criança cada vez mais alto. O balanço ele vai nessa frequência, né, da minha voz. Vai, volta, vai e volta. Mas o nosso braço está em uma frequência completamente diferente. Nosso braço fica indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando rapidamente. A gente não vai conseguir fazer a criança ir mais alta. Na verdade, a gente vai acabar até diminuindo a frequência de oscilação do balanço, porque a gente não está conseguindo entrar em ressonância com o balanço. Então, o que indica aí se uma oscilação ou se uma onda vai entrar em ressonância com outra é a frequência. Então, quando você coloca lá, mexe lá na sintonia do rádio, o que você está fazendo é mudando a frequência do circuito receptor, né? Qual frequência que ele pode receber, que ele pode entrar em ressonância. Então, você muda essa frequência. E aí, como a antena está captando ondas de diferentes frequências, né? Porque a antena ela recebe todas as frequências que estão emitidas, né, pela atmosfera. Ela vai justamente ampliar aquela frequência em que o circuito está em ressonância. E aí a gente vai receber o sinal muito mais intenso daquela frequência que a gente selecionou, que tem relação com o númerozinho da estação do rádio, né? Então, quando a gente põe lá na rádio AM, sei lá, 102 kHz, o númerozinho da estação, né, 102.1, 102.9, isso tem a ver com a frequência daquela estação que a gente está colocando em ressonância com o rádio, né? A AM é na faixa de kHz, o FM é na faixa dos MHz. Uma manifestação comum das torcidas em estádios de futebol é a ola mexicana. Os espectadores de uma linha, sem sair do lugar e sem se deslocarem lateralmente, ficam de pé e se sentam sincronizados com os da linha adjacente. O efeito coletivo se propaga pelos espectadores do estádio, formando uma onda progressiva conforme a ilustração. Calcula-se que a velocidade de propagação dessa onda humana é de 45 km por hora e que cada período de oscilação contém 16 pessoas que se levantam e se sentam organizadamente e distanciadas entre si por 80 centímetros. Nessa ola mexicana, a frequência da onda em Hz é um valor mais próximo de. Então, o que ele está dizendo para a gente é que tem várias pessoas aqui, né? E, por exemplo, quando essa pessoa aqui se levanta, a próxima ela vai se levantar e depois a outra, né? Em sequência, até chegar na 16ª pessoa após essa daqui. Quando isso acontece, essa pessoa ela se levanta de novo.
Então, é como se o comprimento da onda ele é dessa pessoa até a 16ª, né? Então, tem 16 pessoas aí nessa onda, numa onda completa, e a distância entre elas é de 80 centímetros. Então, o comprimento de onda vai ser, no caso eu vou passar isso para metro, tá? Então, vai ser 16 vezes 0,8 metros. Então, a gente vai ter 48, 8 com 4, 12,8 metros de comprimento de onda. Então, o nosso lambda vai ser 12,8 metros. A velocidade de propagação dessa onda é de 45 km por hora, que eu vou passar para metro por segundo, dividindo 45 por 3,6, dá 12,5 metros por segundo. E aí a gente quer saber qual é a frequência dessa onda, né? A gente sabe que V é igual a lambda vezes F. Então, 12,5 é igual a 12,8 vezes F. Como ele botou aqui para a gente, ó, é um valor próximo de... Eu não preciso calcular exatamente o valor, né? Mas dá para a gente perceber aqui que 12,5 sobre 12,8, como são números muito próximos, isso vai dar um valor muito próximo de 1. Tá? Então, a resposta aí vai ser a letra C. Né? Porque aqui, ó, meio já teria que ser... Para dar meio, eu teria que ter aqui um valor de baixo sendo o dobro do valor de cima, né? Então, está muito longe de ser meio. E aqui 1,9 é quase 2, seria o contrário, né? Eu teria que ter o valor de cima sendo o dobro do valor de baixo. Então, mesmo sem fazer a conta, a gente sabe que vai dar um valor muito próximo de 1, né? Deve dar 1,0 alguma coisa. Então, a resposta é 1. O osciloscópio é um instrumento que permite observar uma diferença de potencial em um circuito elétrico em função do tempo ou em função de outra DDP. A leitura do sinal é feita em uma tela sob a forma de um gráfico tensão por tempo. A frequência de oscilação do circuito elétrico estudado é mais próxima de... A gente sabe que a frequência é o inverso do período. Então, o que eu tenho que identificar aqui nesse gráfico é qual o período da onda, dessa onda que está aparecendo aqui. O período é o tempo que leva para uma onda completa passar por algum ponto, né? Então, eu tenho que identificar aqui até onde vai a minha onda completa. Para eu saber, né, o tamanho de uma onda completa, o comprimento de onda de uma onda completa, eu tenho que pegar dois pontos consecutivos da onda. Então, por exemplo, aqui, desse ponto inicial, né, a onda está descendo. Então, eu tenho que pegar um ponto na mesma linha em que a onda esteja descendo, né? Por que não pode ser esse ponto aqui? Porque nesse ponto, né, aqui está descendo, aqui a onda está subindo. Eu não tenho comprimento de onda completo aqui, né? Então, ela só vai completar aqui. Eu poderia pegar qualquer outro, né? Eu poderia pegar, por exemplo, daqui até aqui. Tá difícil hoje, né? Daqui até aqui, que seria dois pontos também que a onda está descendo na mesma linha. Eu poderia pegar duas cristas ou dois vales, mas aqui no caso não está aparecendo, né? Eu não estou vendo aqui o pedaço da crista aqui, que está completando aqui, e nem estou vendo o pedaço do vale que está completando aqui. Então, o ideal é a gente pegar os pontos que estão aparecendo e ver quanto tempo leva, né, para passar a onda, né, por esse eixo aqui, que está representando o tempo. Então, por exemplo, pegando aqui desse ponto que eu marquei, ó, aqui é o 5, né? Aqui é o 4, 3, 2, 1, 0, né? Então, o início é o 0, aqui seria 1 milissegundo. Então, ele vai do 1 milissegundo até o 6, 7, 8, 9 milissegundos. Então, do 1 a 9 milissegundos, o período da onda é de 8 milissegundos. Então, a frequência aqui seria igual a 1 sobre 8 milissegundos, que é igual a 8 vezes 10 a menos 3 segundos. Tá? Ou 0,008 segundos.
Mas eu quero achar a frequência, né? Então, eu tenho que dividir aqui 1 sobre 8 vezes 10 a menos 3. Eu vou dividir 1 por 8, né? Então, vai ficar aqui. Vamos ver. 1 dividido por 8. Não dá, né? Vai dar 0,10. 10 dividido por 8 vai dar 1, sobra 2. Aí eu vou ter baixo um 0, né? 20 dividido por 8 é 16. Sobram 4. Baixa outro 0. Dá 5. Sobram 0. Então já dá para a gente imaginar, né, qual vai ser a resposta, mas aqui ficaria assim, 0,125. E o 10 a menos 3, passando para cima, fica vezes 10 elevado a 3. Aí se eu tirar essa notação científica aqui, né, eu ando com a vírgula 1, 2, 3 casas para a direita. Então, meu F é igual a 125 Hz. Letra E. Na figura abaixo, mostra-se uma onda mecânica se propagando em um elástico submetido a uma certa tensão na horizontal. A frequência da onda é de 360 Hz e ele quer que a gente calcule a velocidade de propagação da onda em metros por segundo. Bom, ele deu para a gente que essa distância aqui é de 15 centímetros. Essa distância, ela representa, olha só, ele está começando a medir aqui, né? Eu tenho um comprimento de onda aqui do ponto mais baixo aqui do vale, né? Quando ele chega no próximo ponto do vale. Então, aqui eu tenho um comprimento inteiro de onda. Do vale para a crista, eu só tenho metade de um comprimento de onda, né? Mais metade. Então, aqui, por exemplo, daqui até aqui eu teria outro comprimento. Então, como ele só está indo até aqui, eu tenho meio comprimento de onda. Então, aqui eu tenho um comprimento de onda mais meio comprimento de onda. Então, vou botar assim, ó. 1 lambda mais meio lambda é igual a 15 centímetros, né? Que eu tenho um comprimento de onda mais meio comprimento de onda. Então, quanto vale meu lambda? Quanto vale meu comprimento de onda? Daria até para fazer de cabeça, né? Se eu pensasse aqui que, na verdade, eu tenho, ó, quantos meio comprimentos eu tenho, né? 1, 2, 3 meios comprimentos. É isso que essa conta que eu estou fazendo aqui, né? Porque aqui, isso aqui vai dar, ó, lambda mais meio lambda sobre 2 vai dar 3 lambda sobre 2, né? Porque aqui seria 2 sobre 2, né? Mais 1 sobre 2 vai dar 3 sobre 2 é igual a 15. Ou seja, eu divido isso aqui por 3 e depois multiplico por 2. Então, lambda vai ser igual a 10 centímetros. Como a gente quer achar a velocidade em metros por segundo, meu comprimento de onda tem que estar em metro e a frequência tem que estar em hertz, porque hertz é o inverso de 1 segundo, né? Então, V igual a lambda F. Então, V vai ser igual a 0,1 vezes 360. 360 vezes 0,1 é igual a 36 metros por segundo. Tudo bem? Considere uma onda sonora que se propaga na atmosfera com frequência igual a 40 Hz e velocidade igual a 340 metros por segundo. Determine a menor distância entre dois pontos da atmosfera, nos quais, ao longo da direção de propagação, a amplitude da onda seja máxima. Bom, o que ele está falando aí, né, dois pontos, ó, a menor distância entre dois pontos na atmosfera, no qual a amplitude da onda é máxima. Então, se a gente tem uma onda, a menor distância entre dois pontos no qual a amplitude é máxima é o quê? É o comprimento de onda. Então, ele só falou aí de um jeito difícil para a gente calcular o comprimento de onda. A gente sabe que V igual a lambda F. A nossa velocidade aí da onda é 340 metros por segundo. O lambda é o que a gente quer saber. E a frequência é igual a 40 Hz. Então, é só calcular qual é o valor do lambda. 340 dividido por 40. Que é mais coisa que 34 dividido por 4. Que isso vai dar 32 dá 8, sobra um 2. 0 dá 5, sobra 0. Então, 8,5 metros.
A última, o sonorizador é um dispositivo físico implantado sobre a superfície de uma rodovia, de modo que provoque uma trepidação e ruído quando da passagem de um veículo sobre ele, alertando para uma situação atípica à frente, como obras, pedágios ou travessia de pedestres. Ao passar sobre os sonorizadores, a suspensão do veículo sofre vibrações que produzem ondas sonoras, resultando em um barulho peculiar. Considere um veículo que passe com velocidade constante igual a 108 km por hora sobre um sonorizador cujas faixas são separadas por uma distância de 8 centímetros. A frequência de vibração do automóvel percebida pelo condutor durante a passagem nesse sonorizador é mais próxima dele. Bom, então o que vai gerar essa onda sonora é a passagem das rodas sobre esses sonorizadores, né? Então a velocidade aí do veículo ele vai ser equivalente à velocidade da onda, né? Que está sendo produzida. E a distância entre os sonorizadores vai ser igual ao comprimento de onda dessa onda que está sendo produzida. Então, a frequência de vibração, né? No caso, a gente quer saber a frequência de vibração, a gente vai usar o V igual a lambda vezes F também. Só que a gente tem que se atentar aí às unidades, né? A velocidade está em km por hora. A gente tem que passar para metro por segundo. Então, o meu V, vou botar aqui, é 108 dividido por 3,6. Isso dá 30, tá? É um valor que sempre se repete, então eu já acabo sabendo de cabeça. O comprimento de onda, que vai ser a distância aí entre os sonorizadores, é de 8 centímetros. 8 centímetros, então a gente vai usar 0,08 metros para poder achar a frequência da vibração do automóvel em Hz. Então vai ficar 30. Opa! É 30, cadê a borracha? É igual a 0,08 vezes F. Então F vai ser igual a 30 dividido por 0,08. Para facilitar, né, vou multiplicar em cima e embaixo por 100, que eu tiro essa vírgula já, né? Então é a mesma coisa que 3.000 dividido por 8. Vou fazer a continha aqui. 30 vai ser 24, né, que é 3, sobram 6. 60 vai ser 6 vezes 8, 48. 7 vezes 8, 54. Aí, desculpa, 56, sobram 4. E aí baixo 0. 40 dividido por 8 vai dar 5, sobra 0. Então a resposta é a letra C, 375 Hz. Tudo bem, gente? Qualquer dúvida é só deixar aí nos comentários e até a próxima.